109 Capítulo LO10. O efeito voodoo. Dick Blasban foi atraído pela ideia de descobrir o meio de ampliar e direcionar a energia da vida, como usar uma grande lupa para focalizar os raios de sol. O psicólogo Blasban interessou-se pela teoria de Wilhelm Reich, psiquiatra austríaco e ex-discípulo de Sigmund Freud, que acreditava ser possível prender o orgone, o nome dado por ele ao que supunha ser a energia cósmica onipresente, num acumulador de energia orgânica. Esse acumulador era uma espécie de caixa, que poderia ser de qualquer tamanho, feita de camadas alternadas de material metálico e não metálico, como algodão ou feltro. Reich acreditava que a energia atmosférica era atraída e logo repelida pelo metal, sendo então absorvida pelo material não metálico. Devido às câmaras da caixa, o orgone estaria fluindo continuamente da atmosfera para a caixa, como uma corrente de ar, e portanto se acumulando. Os resultados encorajadores obtidos com plantas e animais colocados nas caixas lançaram as bases da suposição de que a energia acumulada teria uma enorme capacidade de cura. Blasban viu que as ideias de Reich sobre campos de energia não eram muito diferentes das de seu colega Fritz Albert Pope do trabalho de Pope com biofótons. Talvez a melhor maneira de testar um acumulador fosse medir seu efeito sobre esses minúsculos pontos de luz emitida pelos seres vivos. Em agosto de 1993, Blasban foi ao International Institute de Pope, em Kaiserslautern, na Alemanha, onde construíram vários acumuladores de orgone e escolheram algumas plantas, basicamente sementes e mudas de agrião, e acetabulária crenulata, que é uma forma primitiva de alga marinha, como população experimental. Os fotomultiplicadores de Pope contavam as emissões de luz de todas as plantas dentro e fora das caixas de orgone. Registravam as diferenças. Blasban realizou 4 experimentos com as algas no acumulador, a princípio durante 1 hora e depois durante 2 semanas contínuas, e não obteve resultado. O equipamento de Pope não registrava alterações nas emissões de luz. Blasban imaginava-se as plantas seriam tão saudáveis que não precisavam das caixas para melhorar seu estado. Talvez algo que necessitasse de ajuda apresentasse alguma diferença. Ele e Pope decidiram adoecer a acetabularia, privando-a de vitaminas durante 24 horas anteriores ao tratamento. Não houve diferença, não houve modificação nos biofótons da planta. Qualquer tempo de exposição de qualquer variedade no acumulador parecia não fazer a menor diferença na saúde e bem-estar das plantas. Blasban e Pope resolveram testar se uma intenção poderia acionar os acumuladores. Nessa nova série de experimentos, Blasban enviou uma intenção para que a energia dentro do acumulador beneficiasse certas mudas e prejudicasse outras. Os resultados foram decepcionantes. Em todas as plantas, houve apenas uma diferença significativa na quantidade e qualidade de emissões de biofótons antes e depois do tratamento, e a única intenção efetiva parecia ser a enviada para prejudicar o crescimento. 1 Nos 2 experimentos, a intenção negativa foi mais poderosa que a positiva. Os pensamentos para o mal tiveram maior efeito. 110 Esse pequeno estudo de Blasban dá relevância ao aspecto mais desconcertante da intenção. Assim como os bons pensamentos, os maus pensamentos podem ter efeito sobre o mundo, e até ser os mais poderosos. Afinal, em muitas culturas as preces e a intenção têm um componente sombrio de feitiçaria, maldições, voodoo, tidos como formas altamente efetivas de intenção negativa. Muitos curadores usam rotineiramente meios negativos para atingir um fim positivo. Como o observou o Dr. Leury Dossi, autor de Be Careful What You Pray For, uma intenção
Negativa é a base de muitas curas. Erradicar um agente infeccioso ou células malignas, como as do câncer, exige uma intenção de fazer mal. 3 Nasce do desejo de matar alguma coisa, que tanto pode ser inibir enzimas bacteriológicas, alterar a permeabilidade de membranas. Célula Reis, como interferir na nutrição das células ou na síntese de DNA. 4 Para que o paciente melhore, o agente nocivo deve morrer. Muitos pioneiros do tratamento da mente-corpo nos casos de câncer, como os médicos Dr. Bernie Siegel e Dr. Kareli Simonton, além da psiquiatra australiana Slim Aris, encorajavam os pacientes a usar formas vividas de imagem mental, uma representação metafórica da doença, para ajudar a cura. 5 A maioria dos pacientes de câncer que passaram a usar técnicas de visualização imaginavam um campo de batalha em que o bem, o paciente, se lança contra o mal, a doença, e tem a arma mais potente. Alguns imaginavam um exército de células brancas matando as células cancerosas, ou fechando uma torneira de sangue que alimentava as células malignas. Outros se viam como participantes de um violento videogame. Quando Simonton introduziu essa técnica, na década de 1970, o Paracemen era o videogame mais popular da época e ele sugeria aos pacientes que imaginassem um pequeno Pac-Man dentro do corpo devorando as células cancerosas que encontrava pelo caminho. Não importava quais fossem as particularidades das imagens, a intenção precisava ser assassina, o paciente tinha que aniquilar o inimigo. As pesquisas sobre influência mental negativa apresentam uma série de obstáculos aos cientistas. Um problema fundamental, apontado por Cleve Baxter, é encontrar um ser vivo a que ninguém se opõe a matar. Muitos cientistas preferem estudar as mais básicas formas de vida, como paramécios e fungos, ou fazer experimentos com sementes e plantinhas. 6 Outro problema é evitar o involuntário efeito spray, e se a mira de um curador estiver ligeiramente fora de foco na coelho e o efeito negativo atingir o hospedeiro, e não o mal? A curadora canadense Uga Vorel se recusava a enviar intenções negativas para doenças infecciosas exatamente por esse motivo. Ela receava que a intenção negativa passasse pela bactéria e fosse atingir a pessoa que ela estava querendo curar. 7 Um dos primeiros experimentos a usar intenção negativa foi conduzido por J.N. Belry, presidente do Instituto Metapsychic International, que estudou bactérias e fungos. Por mais insignificantes que parecessem esses organismos inferiores, Belry entendeu seu papel básico na manutenção da saúde e na causa das doenças. Se fosse demonstrado que a intenção tinha o poder de eliminar esses pequenos organismos, os humanos poderiam exercer maior controle sobre a própria saúde. Belry testou o efeito da intenção negativa num fungo chamado Rhizoctomia solane, que é um filamento fibroso, parente distante do cogumelo comum, inimigo de 500 tipos de plantações. Os fazendeiros o chamam de praga de vagem ou praga de raiz, porque geralmente ataca vagens e raízes, impedindo o crescimento e por vezes consumindo a planta. Ninguém objetaria a erradicar essa ameaça às hortaliças. Belry montou várias placas de Petri e um conjunto de controles, com fungos de tipo idêntico, serrecendo nas mesmas condições. 10 voluntários foram encarregados de 5 placas de Petri e 5 controles cada um. No momento determinado, cada voluntário passou a enviar intenções para diminuir o crescimento dos fungos nas placas experimentais. Ao fim do experimento, o assistente de laboratório mediu o crescimento dos fungos, dele. 111 neando cada amostra em papel vegetal. Das 195 placas que receberam intenção negativa, as amostras de 51, ou 77%, estavam menores que a média de tamanhos dos controles. 8
O estudo de Belry foi repetido com sucesso por pesquisadores da Universidade do Tennessee, que introduziram a variável da influência remota, com os voluntários enviando intenção a mais de 20 km das amostras de fungos. 9. Uma pesquisa similar foi conduzida por Carol Nash, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade St. Joseph, na Filadélfia, mas com os micróbios Escherichia coli, que tem impacto direto nos seres humanos. Milhões dessas bactérias, que ajudam a digestão e afastam bactérias hostis, residem pacificamente no intestino. A E. coli também metaboliza a lactose, o açúcar presente no leite. Mas, como tantos outros micróbios, podem se tornar inamistosas ao migrar para fora do trato intestinal ou sofrer mutação para uma forma virulenta que causa doenças. Muitas outras variedades de bactérias estão presentes nos alimentos. A escolha de Nash foi muito interessante porque, se os humanos pudessem controlar seu crescimento, poderiam evitar sérias infecções e melhorar a digestão em geral. Nash decidiu testar se a influência mental poderia afetar a taxa de mutação da bactéria. Em geral, uma população de coli no início da vida não tem capacidade para fermentar a lactose, por isso é chamada lactose negativa, mas depois de ver áreas de errações de mutações, a população adquire essa capacidade, o que a torna lactose positiva. A mutação costuma ocorrer a uma taxa previsível, e Nash queria ver se a intenção poderia acelerar ou desacelerar o processo. Para avaliar a taxa de crescimento desses minúsculos organismos, Nash usou um eletrofotômetro, que faz a contagem dos micróbios, medindo as mínimas diferenças na densidade do meio onde ficam em suspensão. Cada um dos 60 alunos participantes recebeu 9 tubos contendo culturas de bactérias lactose negativas e lactose positivas, e deveriam estimular mentalmente a mutação de negativas para positivas, em 3 dos tubos de bactérias. Em outros 3 tubos, deveriam tentar inibir o processo de mutação. Os 3 tubos restantes, de controle, não seriam expostos a qualquer tipo de influência companhia. Quando colheu os resultados, Nash descobriu mutação maior que a normal nos tubos que haviam recebido intenção positiva para mudar, e menor que a normal nos tubos que haviam recebido a intenção de inibir o processo, embora o efeito mais forte tivesse ocorrido com a intenção negativa. O estudo de Nash teve uma conclusão inusitada: ele não havia estipulado localização de origem da influência, os voluntários podiam enviar seus pensamentos de qualquer lugar à escolha de leis, dentro ou fora do laboratório. Na análise das diferenças de resultados, conforme o local de envio da intenção, formou-se um padrão. Na tarefa de enviar intenções positivas, obtiveram maior sucesso os alunos que as enviavam de dentro do laboratório, e os que enviavam intenções negativas tinham maior sucesso quando estavam fora do laboratório. Os pesquisadores do Tennessee que repetiram o estudo de Belry também constataram que as intenções negativas eram mais eficazes quando enviadas de um lugar distante. A intenção positiva parecia funcionar melhor quando em presença do objeto, enquanto a negativa funcionava melhor quando o objeto da má intenção não estava à vista. 10. Esses primeiros estudos revelaram diversos aspectos importantes da atenção. Os pensamentos têm mira acurada, e seus efeitos sobre as coisas vivas podem diferir drasticamente dependendo da natureza positiva ou negativa da intenção. A localização durante a emissão dos pensamentos também pode interferir no sucesso. O efeito pode ser maximizado quando estamos perto do alvo numa intenção positiva, e quando estamos longe do alvo no caso de uma intenção negativa. O segundo melhor sujeito experimental depois do ser humano são suas células. Quando
Se constata um efeito num componente essencial de um ser vivo, é provável que o mesmo efeito ocorra no organismo inteiro. Dr. John K. Mattis, colega de William Brauden San. 112 Antônio, no Texas, testou o efeito da intenção negativa sobre o câncer. Como não poderia testar sua teoria num ser H humano, selecionou uma amostra de células de câncer cervical e contratou o talentoso curador inglês Matthew Manning. Manning enviou intenções negativas, tocando num becker com as células, e à distância de dentro de um recinto eletromagneticamente selado. Mattis usou um equipamento especial para fazer a contagem das células no meio de cultura. Normalmente, uma célula cancerosa, que tem carga positiva, fica agarrada na lateral de um becker de plástico, atraída pela carga eletrostática negativa. Quando sofre algum dano, a célula cai da lateral do recipiente para o meio de cultura. O equipamento de Mattis demonstrou que Manning havia causado um dano letal a toda a cultura. 11 Sua extraordinária capacidade de cura virou do lado avesso. Nesse estudo, ele foi uma verdadeira máquina assassina. Praticantes de Qigong reconhecem abertamente que a intenção tem o poder de regenerar e de destruir. O termo chinês para o envio de Qi positivo, a energia da vida, através da intenção pode ser traduzido como mente pacífica, e o envio de Qi negativo seria mente destrutiva. 12 Uma enorme quantidade de estudos de Qigong realizados na China foi coletada no banco de dados Qigong Database. Muitos desses estudos afirmam ter evidências de que a mente destrutiva pode matar células cancerosas ou tumores em ratos, reduzir a taxa de crescimento da E. coli e inibir a atividade da amilase, uma enzima que ajuda a digestão de carboidratos. 13 Apesar disso, alguns cientistas ocidentais mantêm reserva sobre essa base de dados. Poucos desses estudos foram repetidos no Ocidente. Em 1988, um estudo com plantas conduzido na First World Conference of Academic Exchange of Medical Qigong, em Pequim, investigou se o envio de Qi afetaria o crescimento de uma erva da fortuna, concentrando-se em seu processo de reprodução. Um mestre de Qi foi encarregado de danificar os mecanismos de autodestruição de uma das plantas, e esse dano faria com que as plantas tivessem vida mais longa que o normal. 14 O mestre precisava direcionar a intenção com muita precisão de modo a lesar apenas um aspecto das ervas da fortuna, para que elas se desenvolvessem bem, para registrar os mais tênues efeitos na saúde das amostras durante o experimento, e todos os aumentos e reduções em certas células. Depois da reprodução, os pesquisadores usaram um método micronuclear desenvolvido na Western Illinois State University. Durante o estudo, o mestre de Qigong demonstrou uma notável capacidade de enviar instruções precisas a partes específicas da planta, sendo algumas nocivas e outras benéficas. 15 Um estudo semelhante foi conduzido por pesquisadores no National Igmin Medical College e no National Research Institute of Chinese Medicine de Taipei, em Taiwan. Nessa instância, o mestre de Qigong enviava alternadamente intenções positivas e negativas para células de esperma de porco selvagem e células de fibroblastos humanos, que constituem o tecido conjuntivo do corpo. Após 2 minutos de intenção negativa, a taxa de crescimento e a síntese de proteínas das células decaíram de 22% até 53%. Quando o mestre de Qigong reverteu para a intenção positiva, 10 minutos depois toda a atividade das células aumentou em 5 até 28%. 100.16 Em outro estudo rigoroso realizado na Mount Sinai School of Medicine, 2 mestres de Qigong conseguiram inibir os processos de contração de músculos em até 23%. 17 Esses estudos levantam uma questão óbvia: qual é mais poderoso, o pensamento positivo ou negativo?
Em alguns estudos a vontade de prejudicar parece ser mais forte, como no caso de Blasban, que mostrou ser muito mais fácil danificar um sistema saudável do que adicionar saúde a um sistema saudável, consertar o que está defeituoso ou ordenar um sistema em desordem. 18 Por outro lado, qualquer modalidade de intenção efetiva requer ordem e um pensamento deliberadamente focalizado. Quantas intenções negativas são enviadas por gente tão avançada quanto os mestres de Qigong? Assim, a intenção negativa dirigida a um alvo bem determinado 19 parece interromper os processos biológicos mais fundamentais, porém, a julgar por um estudo, a cura não exige necessariamente uma intenção negativa. Leonard Laskow, ginecologista e curador norte 113 americano, foi chamado pelo biólogo Gelen Rein para testar a estratégia mais eficaz na inibição do crescimento de células cancerosas. Em sua prática médica, Laskow acreditava em estabelecer uma ligação emocional com o sujeito, ainda que esse sujeito fosse células cancerosas, antes de enviar a cura. Rein preparou 5 placas de Petri contendo números idênticos de células cancerosas e pediu a Laskow que segurasse uma placa de cada vez, enviando uma intenção diferente às células contidas em cada placa. A primeira intenção de Laskow foi de restauração da ordem natural e que o crescimento das células se normalizasse. Na segunda amostra ele fez uma visualização taoísta, imaginando que apenas 3 células cancerosas permaneceriam na placa de Petri. A terceira placa Laskow não enviou intenção, e só pediu a Deus que a vontade dele fluísse através de suas mãos. Na quarta placa de Petri, Laskow ofereceu amor incondicional às células cancerosas ali contidas, num estado de amor e compaixão semelhante à meditação dos budistas de Davidson. Somente na quinta placa Laskow enviou uma intenção destrutiva, com visualização das células se desmaterializando, entrando na luz ou no vácuo. Rein propôs a Laskow essa diversidade de imagens porque não sabia ao certo qual visualização seria mais eficaz na erradicação de um mal. Que alternativa seria melhor para liberar uma entidade, a oferta de um fim, a luz, ou de um amplo potencial, o vazio? Para avaliar a eficácia de Laskow, Rein mediu a quantidade de timidina radioativa, absorvida pelas células cancerosas e usada como indicador do crescimento das células malignas. As diferentes intenções de Laskow tiveram efeitos também diferenciados, sendo que os mais evidentes resultaram das intenções genéricas para que as células retomassem sua ordem natural, que inibiu 39% do crescimento. A invocação à vontade de Deus, sem uma formulação específica, assim como a visualização taoísta, alcançaram quase metade desse resultado, com inibição de 21% das células. A aceitação incondicional e a visualização da desmaterialização das células não obtiveram efeito, nem para o bem, nem para o mal. Nesses dois casos, o problema deve ter sido a falta de focalização do alvo. Num estudo subsequente, Rein disse a Laskow para se limitar a 2 possibilidades, que seriam a visualização taoísta e a demanda de que as células voltassem ao norma L. Desta vez, ele alcançou um resultado quase igual nas 2 intenções, com uma inibição de 20% do crescimento das células cancerosas. O maior de todos os efeitos ocorreu na coordenação das 2 abordagens, quando ele uniu a intenção de retorno à ordem natural e a imaginação de apenas 3 células isentas. Essa taxa de inibição dobrou para 40%. Claramente, a associação do pedido ao universo para restaurar a ordem e a imaginação de um resultado específico teve um efeito poderoso. Rein pediu a Laskow que repetisse essa abordagem combinada, mas dirigida ao meio de cultura, e não às células propriamente ditas, e o
Resultado foi igual ao obtido anteriormente. Por fim, Reino orientou o Lascaux a entrar em cada um dos 5 estados mentais usados no experimento, segurando a cada vez um tubo de água que seria usada no meio de cultura das células cancerosas. Mais uma vez, a água tratada com retorno à ordem natural mostrou ter o maior efeito, inibindo em 28% o crescimento das células. Nesse caso, a água aparentemente armazenou a intenção e a transferiu para o meio de cultura e para as células cancerosas. A abordagem de Lascaux foi instrutiva. A intenção mais eficaz tinha sido formulada como um pedido e associada a uma visualização muito específica do resultado, mas não necessariamente destrutivo. 20 Na cura, talvez a abordagem mais efetiva não seja a destruição da fonte da doença, mas, como outras formas de intenção, sair da frente e se despreocupar com os resultados, permitindo que uma inteligência superior realize o trabalho. Várias pesquisas sobre intenção negativa elegem como tema o desejo consciente de causar o mal. E quando a intenção negativa é inconsciente? Quando você não gosta de 114 alguém, pode abrigar um desejo inconsciente de lhe fazer mal? Você lhe envia uma intenção negativa involuntária? E nos momentos em que você explode de raiva? É possível que a raiva momentânea cause um mal não intenciona a ele? Uma faxineira entusiasmada demais acidentalmente removeu todo o cromado de todos os metais do meu banheiro. Quando descobri o estrago, horas depois de ela ter ido embora, fiquei tão furiosa que precisei me deitar. Eu acabava de completar os 5 meses de obras em nossa nova casa, pensando no conforto da minha família e supervisionando pessoalmente todo o projeto, que custou um dinheirão muito suado. Mais tarde, fiquei sabendo, para meu horror, que enquanto eu dava vazão à minha fúria, a faxineira tinha caído de um ônibus e quebrado a perna. Em outra ocasião, fui tomada de uma raiva irracional da minha gerente do banco quando descobri que o banco, agora computadorizado, não havia lançado um depósito e tinha devolvido vários cheques nossos. Depois fiquei horrorizada ao saber que, mais ou menos no momento do meu ataque de raiva, ela tropeçou na calçada, caiu e quebrou quase todos os dentes da frente. Sempre tive curiosidade e culpa por esses 2 incidentes. Fui eu que causei o infortúnio deles? Seria possível amaldiçoar alguém com o pensamento? Imaginei os efeitos dos pensamentos negativos que passam pela mente de todo mundo, todos os dias. 1. Pensamento negativo sobre si mesmo, sou preguiçoso e incompetente, ou sobre seus filhos, ele é um paler má, ela é péssima em matemática, pode acabar se manifestando como energia física e se tornar uma profecia autorrealizadora. Na verdade, quando você sente aversão por alguém ou alguma coisa sem uma explicação racional, pode ser simplesmente que esteja captando uma intenção negativa para você. Até seus momentos de depressão podem ter um efeito físico nas pessoas e outros seres à sua volta. Bernard Grad, o biólogo canadense, abordou esses temas num estudo para testar o poder de estados negativos da mente sobre o crescimento vegetal. Ele plantou 4 grupos de 18 vasos com 20 sementes de cevada e M cada um. Todos os vasos seriam regados com solução salina de 1%, ligeiramente mais forte que a usada em hospitais na aplicação intravenosa nos pacientes, impedindo o crescimento das plantas. Os vasos de 3 GRU-POS seriam regados com a solução salina, mas somente depois que alguém ficasse segurando a solução durante meia hora. O grupo de controle seria regado diretamente com a solução, sem que ninguém a segurasse antes. O primeiro frasco da solução ficou a cargo de um curador com um dedo verde, e apaixonado por plantas. Os 2 outros frascos ficaram com 2 pacientes,
um homem com diagnóstico de psicose depressiva e uma mulher com depressão neurótica, do hospital canadense em que Grady trabalhava. O homem estava tão deprimido que nem perguntou o que havia no frasco, supondo que Grady era mais um médico na procissão de jalecos brancos que vinham prepará-lo para outra sessão de eletrochoque. Enquanto segurava o frasco, ficou repetindo que não precisava mais de tratamento com choques. A mulher, por sua vez, ficou visível mente interessada quando Grady lhe disse que aquilo era parte de um experimento científico. Meia hora depois, quando ele veio recolher os frascos, descobriu que a mulher tinha ficado embalando o frasco como se a solução salina fosse um bebê. A inesperada virada da situação preocupou Grady porque a mulher tinha sido escolhida justamente por estar num suposto estado mental negativo. Mas de repente ela pareceu recuperar sua joia de vivre pela simples ideia de estar participando de um experimento. Depois de criar um sistema multicego para que ele mesmo não soubesse nem fosse influenciado por quem tinha feito o que, as plantas foram regadas. Semanas depois, ficou feliz ao ver que o resultado seguiu mais ou menos sua previsão. As plantas regadas com a água carregada pelo homem com psicose depressiva cresceram ainda mais devagar que as plantas do controle, cujo frasco não tinha ficado nas mãos de ninguém. As que cresceram mais rápido foram as da água carregada pelo curador do dedo 115 verde, e em segundo lugar ficaram as da mulher depressiva. Parece que essas plantas crescem mais depressa devido ao entusiasmo da mulher com o experimento. 21. Carol Nash tentou um experimento similar, pedindo a um grupo de psicóticos para segurar em garrafas fechadas contendo uma solução de dextrose e cloreto de sódio. Ao fim de meia hora, Nash retirou 6 ml de cada garrafa e despejou em tubos de fermentação. Soluções idênticas que não tinham sido carregadas pelos psicóticos foram despejadas em out-hose tubos, para controle. Foi colocada uma suspensão de fermento em cada um dos 24 tubos. 2 horas depois Nash mediu a quantidade de dióxido de carbono produzido em cada tubo, e fez medições periódicas durante as 6 semanas seguintes. Quando comparou os conteúdos com os tubos de controle, Nash descobriu que as soluções carregadas pelos psicóticos tinham interferido negativamente no crescimento do fermento. 22. Mesmo sentimentos enterrados profundamente podem ter um efeito em pessoas que nos propomos ajudar. Em 1966, Dr. Scott Walker, da School of Medicine da Universidade do Novo México, conduziu um estudo com alcoólicos em recuperação. Ele dividiu o grupo aleatoriamente e recrutou membros da Albuquerque Faith Initiative para rezar diariamente pelos alcoólicos durante 6 meses. Metade dos participantes, sendo uns do grupo de tratamento e outros do grupo de controle, sabia que recebia orações de seus parentes. Ao fim dos 6 meses, como Scott descobriu, todos os que sabiam estar recebendo preces da família estavam bebendo mais que os outros. As preces dos parentes, que supostamente tinham mais amor e interesse na recuperação dos pacientes, estavam tendo o efeito oposto. A interpretação de Scott foi interessante. O surpreendente efeito negativo dessas orações poderia estar refletindo a complicada mistura de sentimentos inconscientes da família com relação aos alcoólicos. Apesar de desejarem conscientemente que seus entes queridos se recuperassem, um ou outro que também gostava de beber, por exemplo, poderia desejar inconscientemente que o parente continuasse a beber para não perder a companhia. Ou talvez o comportamento desagradável de um alcoólico egocêntrico tivesse magoado tanto as pessoas da família que, inconscientemente, desejavam que ele morresse. Todos esses são estudos pequenos, mas contêm uma implicação enorme. Cada estado mental, a qualquer momento,
carrega uma intenção que tem um efeito na vida ao seu redor. A mente de uma pessoa afeta o que está em volta, estando a pessoa consciente ou em onde estar enviando uma intenção. Pensar é afetar. Quando tentamos conscientemente atingir alguém, por meio dos nossos pensamentos, devemos buscar os verdadeiros sentimentos em nosso coração para ter certeza de que não estamos enviando um amor duvidoso. Esses estudos ainda levantam a possibilidade de que os pensamentos que nos escapam a todo momento também atinjam objetos inanimados ao nosso alcance. Algumas pessoas têm fama de influenciar equipamentos eletrônicos de modo positivo ou negativo, como anjos ou gremlins. Um dos pais da teoria quântica, o brilhante físico Wolfgang Pauli, era famoso por seu forte campo de força negativa. Cada vez que ele entrava no laboratório, os equipamentos congelavam, quebravam ou até soltavam faíscas. 2. Eu sou uma gremlin de primeira linha. Nos raros momentos em que estou num tremendo mau humor, todos os computadores do escritório dão defeito ao mesmo tempo. Uma vez, num dia de extrema agitação, depois de quebrar meu computador e a impressora em casa, fui para o escritório e tentei usar vários computadores da minha empresa. Um por um, todos morreram nas minhas mãos. Quando uma impressora laser também travou no momento em que eu tentava copiar uma página, minha equipe delicadamente, porém com firmeza, me acompanhou até a saída. O saudoso Jacques Benveniste foi quem nomeou o efeito Gremlin, ao fazer experimentos com sinalização eletromagnética entre células. Desde 1991, a partir de seus estudos com a memória da água, Benveniste entendeu que a sinalização básica entre moléculas não era de origem química, e sim eletromagnética. As moléculas se comunicam dentro de uma célula viva, não por meio químico, mas por sinalização eletromagnética de baixa frequência, e cada 116 molécula tem sua própria frequência de assinatura individual. 24 Até o fim de sua vida, em 2005, Benveniste investigou a possibilidade de que esses sinais moleculares pudessem ser transferidos simplesmente com o auxílio de um amplificador e bobinas eletromagnéticas. Ele demonstrou que era possível interferir numa reação molecular sem a presença da molécula em questão, simplesmente emitindo o som pertencente àquela molécula. Um dos muitos experimentos de Benveniste com a sinalização celular focalizou a interrupção da coagulação do plasma, o meio amarelado que compõe o sangue. Normalmente, por ter origem na presença de cálcio no líquido, a capacidade de coagulação do plasma pode ser controlada com precisão por meio da remoção de todo o cálcio existente no plasma, e uma posterior reposição de determinadas quantidades desse mineral. A adição do anticoagulante heparina impede que o plasma forme coágulos mesmo na presença do cálcio. Nesse estudo, Benveniste removeu o cálcio do plasma e adicionou cálcio à água, mas, em vez de adicionar também a heparina, ele expôs essa água com cálcio ao som da heparina, transmitido pela frequência eletromagnética digitalizada que ele havia descoberto. Como em todos os seus experimentos, a frequência de assinatura da heparina funcionou como se as próprias moléculas estivessem ali, pois o sangue demorou mais a coagular, como se estivesse exposto à heparina. Benveniste tinha um robô que executava esse experimento, principalmente para silenciar as críticas, eliminando as sugestões de possíveis interferências humanas. O robô era uma caixa com um braço mecânico que se movia em 3 direções, expondo a água que continha cálcio e heparina, passo a passo. Após centenas desses experimentos, Benveniste descobriu que o procedimento funcionava muito bem, exceto nos dias em que estava presente uma certa mulher, considerada cientista muito experiente. Benveniste suspeitou que essa mulher emitia um tipo de ondas que bloqueavam os sinais,
e desenvolveu um meio de testar essa hipótese. Em resultado, descobriu que a mulher emitia poderosos campos eletromagnéticos, altamente coerentes, que pareciam interferir com as sinalizações em seu experimento. A presença da mulher parecia agir como um misturador de frequências. Para tirar a prova, ele pediu a ela que segurasse um tubo de grânulos homeopáticos durante 5 minutos. Mais tarde, quando testou o tubo em seus equipamentos, viu que todos os sinais moleculares tinham sido apagados. Como os problemas pareciam ser eletromagnéticos, a providência óbvia era proteger o robô, criando um escudo contra o campo eletromagnético. Mas, quando o escudo foi colocado, o robô deixou de produzir bons resultados. Benveniste passou dias pensando nesse assunto. Talvez fossem os efeitos positivos do ambiente, e não apenas a ausência de efeitos negativos. Ele tirou o escudo e pediu ao antigo encarregado do laboratório que ficasse em frente ao robô. Imediatamente, o robô voltou a apresentar resultados perfeitos. Tão logo o homem saiu e o escudo foi reposto, o robô parou de produzir dados aceitáveis. Isso sugeria que, assim como algumas pessoas inibem o equipamento, outras podem fazê-lo funcionar. O escudo instalado para repelir influências negativas bloqueou também as positivas. Benveniste conjeturou que a única substância capaz de captar atividade positiva ou negativa perto do robô deveria ser o tubo de água, e pediu ao chefe de manutenção do laboratório que ficasse durante 2 horas com o tubo no bolso. Depois colocou o tubo no robô, tirou o homem da sala, e voltou a colocar o escudo. Daí em diante, os experimentos com o robô passaram a funcionar perfeitamente. 25. O anedotário do efeito Gremlin não é tão absurdo quando se pensa na pilha de dados gerados pelo laboratório PEAR, mostrando que a intenção humana tem a capacidade de ordenar melhor o resultado aleatório do computador mesmo quando a intenção não é consciente ou deliberada. A consciência viva pode ter um efeito importante na tecnologia de 117 microprocessadores, que hoje são muito sensíveis. O menor distúrbio num processo quântico pode ser fatal. Meu efeito Gremlin parece estar ligado a momentos de grande estresse ou agitação, mas o de algumas pessoas pode estar na própria natureza do seu sistema de pensamento. A ideia de que podemos usar o pensamento para mudar um objeto inanimado é a base da magia negra de muitas culturas antigas, que infundem intenções negativas em efígies, bonecos de voodoo para atingir os inimigos. Existe uma rica tradição do uso de efígies, mas não muitos estudos científicos sobre o tema. Certa vez, Bin Radin desenvolveu um estudo para testar a eficácia dos bonecos de voodoo como instrumentos de intenção positiva. Ele fez um bonequinho de uma pessoa conhecida de um grupo de voluntários, que direcionaram preces à efígie. As preces tiveram um efeito demonstrável, o que indica um voodoo benevolente. 26. Se podemos ser recipientes involuntários de influência negativa, devemos tomar providências para bloquear ou evitar essas influências. Muitos sensitivos recomendam a visualização para criar uma imagem mental de proteção, como se imaginar dentro de uma grande bolha. Marilyn Sklitz e William Braud testaram essa ideia numa das variações de seus estudos com 300 voluntários divididos em duplas em salas separadas. De cada dupla, o emissor deveria usar uma mistura de técnicas de visualização e autoequilíbrio, como relaxamento ou treinamento autogênico, para relaxar e se energizar. A seguir, o emissor deveria enviar uma intenção para reproduzir o mesmo estado no outro membro da dupla, o receptor, que seria monitorado por um polígrafo. Os registros da EDA
dos emissores e dos receptores mostraram que os emissores influenciaram os parceiros, tanto no estado de relaxamento como no de atividade. Depois os receptores foram orientados a visualizar uma série de imagens que agiriam como um escudo psicológico para bloquear as influências dos emissores. Qualquer imagem, escudo, parede de concreto, cerca de aço, luz branca pulsante, serviria, contanto que lhes parecesse protetora. Essa estratégia mostrou ter grande êxito no bloqueio de influências indesejáveis. 2. Outros cientistas, na Universidade de Edimburgo, tentaram repetir os estudos de Eda em condições mais rigorosas. Os emissores tentavam acalmar e ativar alternadamente os receptores, que ficavam abertos a influências durante metade da sessão e depois bloqueavam as influências durante a outra metade, imaginando-se envolvidos por um casulo protetor ou entrando num estado mental de teimosia e recusa a cooperar. Entretanto, os registros da EDA dos receptores foram iguais, tanto nos momentos de permissão quanto nos de bloqueio da influência. Houve até um efeito ligeiramente maior durante os bloqueios. Isso sugere que as estratégias mais comuns de isolamento ou proteção mental podem não ser suficientes para rechaçar influências indesejáveis. 28. Praticantes de Qigong passam por um longo treinamento para aprender técnicas de disfarce ou deixar seus campos de energia temporariamente invisíveis, a fim de evitar influências indesejáveis. E preciso mais que uma atitude de resistência ou imagens mentais para criar um escudo psíquico contra influências negativas, sejam vindas do seu chefe, de um colega bem-intencionado mais invasivo, de um vizinho inamistoso e até do olhar de uma pessoa estranha no supermercado. Leoridócia escreveu que o mais poderoso antídoto para a intenção negativa é uma frase da oração do Paraínos: livrai-nos do mal. Encontrei outro exemplo, mais ecumênico, no trabalho do Dr. John Diamond, que descobriu um meio simples de se precaver contra influências inoportunas. Psiquiatra e curador holístico, Diamond inspirou-se em George Godiard, criador da cinesiologia aplicada, que testa os efeitos de várias substâncias sobre o corpo. Godiard desenvolveu uma técnica de teste muscular, muito aplicada hoje pela cinesiologia. A paciente ficava de pé na frente dele, com o braço esticado paralelo ao chão. Godiard colocava o braço esquerdo dele no ombro direito da paciente. 118 para estabilizá-la, e lhe dizia para resistir com toda a força enquanto empurrava o braço esquerdo. Na maioria dos KSOS, o braço resistia à força de Godiard e voltava à posição. Mas quando ele expunha a pessoa a substâncias nocivas, como defensivos agrícolas ou alergênicos, o braço não resistia à pressão e era facilmente subjugado. Diamond aplicou esse teste muscular a pensamentos tóxicos. Quando a pessoa era exposta a um pensamento desagradável, o músculo indicador ficava fraco, o que ele chamou de cinesiologia comportamental. Repetiu o teste em milhares de indivíduos durante muitos anos, como um meio de avaliar instantaneamente os pensamentos e os mais secretos desejos das pessoas. 29. Diamond descobriu um pensamento capaz de superar qualquer tipo de influência negativa, qualquer ideia ou situação debilitante. Deu a esse pensamento o nome de rumo de casa porque recordava sua juventude de surfista nas praias de Sydney, na Austrália. Quando vinha uma onda muito grande, ele e seus amigos mergulhavam e se seguravam com os dedos fincados na areia do fundo. Aprendemos que, diante de uma situação de perigo, o melhor é mergulhar, agarrar o que a gente puder e segurar na nossa pedra até o perigo passar. Ele escreve. 30. Diamond entendeu que o pensamento no rumo de casa que cada um de nós pode recorrer é nossa maior aspiração, nosso propósito na vida.
Ele se referiu a isso também como cântico pessoal, o dom ou talento especial que desperta em cada um de nós um sentimento de alegria e de união com o Absolute. O termo rumo de casa também se refere ao instrumento que os pilotos de avião usam para encontrar o rumo de volta. Esse pensamento pode ter a função de um radiofarol para todo mundo, principalmente nos momentos difíceis, e o que nos deixa estáveis, seguindo nosso rumo, diz Diamond. As ideias de Diamond não foram submetidas à investigação científica, mas o peso das curiosas evidências oferecido pela ciência comportamental aplicada a milhares de pacientes lhes emprestam certa relevância. Quando somos ameaçados pelas mais tenebrosas intenções, a melhor proteção é nos agarrarmos ao pensamento de nosso propósito na vida ou com que finalidade viemos ao mundo.